Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje vai ser um pouquinho diferente o programa, porque a gente vai tirar algumas dúvidas de ouvintes, que são e-mails que eu recebo, vários e-mails com as mesmas perguntas. Então eu fiz uma seleção dessas perguntas e já vou respondendo para vocês, para facilitar, porque a dúvida de várias pessoas pode acabar sendo a sua dúvida também. Então vamos lá. Muitas mães preocupadas com os filhos, quando pode começar a recolher o INSS, você pode começar a recolher para o INSS a partir dos 14 anos de idade. A Lei 8213/91, no artigo 13º, ela fala que é segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição. E tem a súmula 5 da Turma Nacional de Uniformização, que é a TNU, que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos até a Lei 8213 poderá ser reconhecida para fins previdenciários. Então, você pode começar a recolher para o seu filho a partir de 14 anos. Uma outra questão também é quanto a essa pandemia de coronavírus. Como é que fica quem entrou com pedido de benefício? Parou a fila andou, como é que tá? A impressão é que a fila dos benefícios ela tá parada, mas isso não aconteceu. Mesmo com o fechamento das agências, a análise das aposentadorias ela segue normalmente com servidores em home office. Então, no início de abril, o INSS anunciou, inclusive, que as aposentadorias pedidas após a reforma da Previdência começaram a sair. O que a gente está notando é muito cumprimento de exigências, né? Porque o que acontece? Nos pedidos de análise, o que tem ocorrido muito, eles estão fazendo exigência. Então, nesse caso, o segurado deve apresentar os documentos extras solicitados pelo servidor do INSS para que o benefício seja analisado e, se for o caso, concedido. Então, é assim, teve uma exigência, mas Tatiana, eu já levei o documento, leva de novo, não tem problema. Mas vou ter que fazer 2 vezes, faça 10. Se te pedirem 10 vezes o mesmo documento, você leve lá 10 vezes o mesmo documento. Manda pelo site. 10 vezes o mesmo documento, porque senão eles vão cancelar, eles vão negar o seu benefício, tá? Uma outra dúvida é se a pessoa pode pedir revisão de benefício durante a pandemia. Sim, os pedidos do INSS seguem normalmente, incluindo as revisões. Eles devem ser feitos pela internet, no meu.inss.gov.br, pelo aplicativo do Meu INSS que você baixa no seu celular ou por telefone no 135, de segunda a sábado, das 7 às 22. Ainda há dificuldade nas análises dos pedidos de revisão, o que tem deixado a fila praticamente parada, porque eles estão dando prioridade aos pedidos de benefício. Então, pode ser que você sinta que demorou um pouquinho. Bom, existem vários tipos de percentuais de recolhimento que variam de acordo com seu enquadramento e condições financeiras. Então, a pessoa quer recolher o INSS, não sabe quanto que ela vai recolher. Então, ela pode recolher 20% sobre o salário de contribuição, que é de R$ 1.045 a R$ 6.101. Então, ela recolhe 20% do valor que ela quer recolher sobre o teto. Então, ela vai recolher 20% sobre 6.101. Então, os recolhimentos efetuados nesse plano servirão para contagem de tempo e concessão de todos os benefícios previdenciários.
Agora, a gente tem também planos simplificados, que é a alíquota de 11% do salário mínimo. Então, poderá contribuir nesse plano apenas o contribuinte individual e o facultativo que não prestem serviços e nem possuam relação de emprego com pessoa jurídica, a partir da competência de abril de 2007, com valor exclusivamente sobre o valor do salário mínimo, vigente no momento do recolhimento. E a gente tem a alíquota de 5% do salário mínimo, que poderá contribuir nesse plano apenas o facultativo que se enquadre nos requisitos de pertencer à família de baixa renda e esteja inscrito no CAD único. Então, donas de casa que recolhem 5% do salário mínimo, para que o recolhimento seja válido, para que seja aceito pelo INSS, precisa estar inscrita no CAD único. Se não tiver inscrita no CAD único, não vai valer. Tá? Aí você vai ter que complementar esse valor com, vamos supor, você vai complementar para 11% para que possa valer. Então, cuidado, quem quer recolher 5% pode recolher, mas se inscreva no CAD único para programas sociais do governo federal. Então, o CAD único é operacionalizado pelo Serviço Social dos municípios. Então, você vai lá e se inscreva, porque senão não vai valer. Eu friso, porque depois fala, você não falou. Falei. Tá gravado o programa, vai para o YouTube, eu tenho prova, pelo amor de Deus. Bom, e período trabalhado com registro? Quando a empresa, ela não paga, né? Porque muitas empresas, elas, visando pagar menos impostos, elas acabam não pagando o INSS dos funcionários. E aí o funcionário, na hora de se aposentar, ele percebe que aconteceu isso. Então, aí o problema aparece quando chega perto da aposentadoria e esses meses ou esses anos sem pagamento vão fazer falta na hora de se aposentar. Então, a boa notícia é que o segurado ele pode pedir que o INSS reconheça o período sem pagamento na carteira de trabalho para a sua aposentadoria, independente da empresa ter recolhido para o INSS ou não. Então, você vai entrar com uma ação judicial contra o INSS, porque o INSS ele tinha a obrigação de fiscalizar a empresa. E se ele não fez, você não pode ser prejudicado. Então, documentos importantes, anotações na carteira de trabalho, ficha de registro de funcionário da empresa, olerites, ficha de pontos, fotos, contrato social, se você conseguir, da empresa. Tudo isso é importante para que você possa juntar para entrar com uma ação judicial, porque toda vez que eu entro com uma ação judicial, eu tenho que provar aquilo que eu estou falando, tá? Eu não posso entrar sem provar o que eu estou falando. Bom, e o aposentado que trabalha, ele pode ter redução de salário durante a pandemia? Ele recebe o benefício especial do governo? Porque é aquilo, quem teve redução de salário, o governo pega... Então, quem teve, vamos supor, 50% de redução de salário, o governo pega, verifica quanto você teria direito de seguro-desemprego e te dá 50%. Sua redução foi 50%, te dá 50% do valor para que você não seja tão prejudicado. Agora, e como é que fica a situação do aposentado? Inclusive, eu já fiz um programa falando só sobre esse benefício. Você pode procurar lá, MP936. Tá no YouTube, eu estou explicando passo a passo do que aconteceu. Mas e aí o aposentado? Bom, todo trabalhador com carteira assinada, ele pode ter a jornada e o salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso conforme a MP 936. No entanto, nesse caso, não recebe benefício emergencial pago pelo governo, cujo valor equivale ao percentual do seguro-desemprego, aquele profissional teria direito, né, se for aposentado, porque ele já recebe benefício do governo e por isso ele não tem direito ao complemento da renda. Mas ele pode ter benefícios pagos pela empresa e pelas companhias com faturamento acima de 4.800.000 em 2019.
ele deve receber ao menos 30% do salário se o contrato for suspenso. Só nos casos da empresa com faturamento acima de 4.800.000 em 2019, ele ganha 30% do salário. Mas de resto, o aposentado, meu amigo, ele só se ferra. O aposentado nunca tem direito a nada, só tem direito a pagar e não reclamar. Porque o governo nunca vê o lado do aposentado, mas nunca. Então, essa vez, mais uma vez, ele vai complementar o salário das pessoas, exceto dos aposentados. Lógico que o aposentado só tem direito a pagar. Bom, alguma mudança, né, devido a essa pandemia do coronavírus, teve alguma mudança nos pedidos de aposentadoria? Bom, não, eles devem ser feitos normalmente pela internet, por telefone, porque desde 2018 o INSS não aceita mais pedidos de aposentadoria pessoalmente, exceto feito por advogados. Eu mesma faço pessoalmente. Tá? Principalmente quando está muito enrolado, quando tem muita coisa para consertar, eu prefiro ir lá e fazer pessoalmente pedido de aposentadoria. Bom, as pessoas ficam em dúvidas e muitas vezes as pessoas esquecem o tempo que elas serviram o exército. Esse tempo conta. Então, o tempo que você serviu o exército conta para aposentadoria. Muita gente não sabe que o INSS é obrigado a contar para aposentadoria o tempo de serviço sujeito ao serviço militar obrigatório. Esse período só não será considerado se você já utilizou para contagem de concessão de benefício previsto em regime próprio público ou militar. Isso porque não poderá ser contado 2 vezes. Então, se você já é aposentado no regime próprio e você contou o tempo do exército, você não vai poder contar no regime geral, você só vai contar uma vez. Aí você vai precisar apresentar no INSS o certificado de reservista original. Caso você tenha perdido esse documento, é possível obter uma certidão na unidade militar onde prestou o serviço. Não esqueça de pedir para constar nessa certidão o período em que esteve com o vínculo militar, a data de início e a data do final que você prestou ao exército. Bom, então, assim, vocês estão vendo que eu estou fazendo muitas... eu falo uma coisa, mudo de assunto, que são as dúvidas que vão surgindo. Então, eu estou falando de vários assuntos, esclarecendo várias dúvidas num único programa. Uma outra questão é que muita gente joga dinheiro fora pagando contribuições em atraso para o INSS. Então, é normal você achar que o simples recolhimento em atraso é suficiente para contar para a aposentadoria. Imagine que você tem alguns períodos que você queira contribuir em atraso, então você vai até o INSS. Lá um agente emite as guias para recolhimento em atraso e você paga todas elas. Mas quando chega na hora de se aposentar, você percebe que essas contribuições pagas em atraso não contaram para a aposentadoria. E aí, o INSS está louco? Não. Acontece que o simples recolhimento em atraso para aposentadoria não conta. Por quê? Para o INSS contar o tempo recolhido em atraso para aposentadoria, além de pagar as guias, é necessário ter provas documentais provando que você exerceu alguma atividade no período que pretende recolher em atraso. Então, o pagamento em atraso, sem a comprovação que você realmente trabalhava, não vai contar para a sua aposentadoria. Aí, depois de 5 anos, se você pode pegar e levantar o dinheiro, você pode pedir na Receita Federal e levantar esse dinheiro que você pagou. Se passou de 5 anos, infelizmente, ele só vai aumentar o valor da sua aposentadoria. Ele não é que não vai servir de nada, ele vai dar uma aumentada assim mínima no valor. Então, não vai perder de todo, vai aumentar, uns R$20 o valor da sua aposentadoria. É brincadeira, mas assim, vai aumentar pouco, mas não vai ser de todo perdido, né? Mas o problema é quem paga 20, 30, 40, 50 mil e aí vê esse dinheiro perdido e o período também. Bom, aposentado pode pedir auxílio emergencial de R$600 para o governo?
Gente, aquilo que eu falei, aposentado só se ferra. Os aposentados, mesmo que tenham renda como informais, não têm direito ao auxílio emergencial de R$600. Nesse caso, mesmo que peça o benefício, terá a solicitação negada, porque ele recebe uma renda por parte da União. É aquilo que eu falo, aposentado, coitado do aposentado. Bom, e eu falei agora há pouco do recolhimento do INSS atrasado. E adiantado? Eu posso recolher o INSS adiantado? Antecipado? Muitas pessoas que estão próximas de atingir os requisitos necessários para aposentadoria, elas querem pagar adiantado as contribuições que estão faltando e assim se aposentarem antes. Só que o recolhimento antecipado de contribuições para a Previdência Social não é permitido. Então, não pode, não faça isso. Porque se você for lá e pagar esse mês 3 anos de uma vez só, vai contar como teto. Vai contar como se você tivesse pago R$6.101. Ah, Tatiana, é assim que funciona, tá? Não sou eu que criei a lei, é assim, só vai contar como um recolhimento. Então, que vantagem Maria leva? Então, você não vai fazer isso. Então, vamos supor, uma mulher que tenha 27 anos de contribuição, ela não pode pagar 3 anos e meio que faltam, uma vez que para ela se aposentar. Um outro exemplo, uma mulher que tenha 62 anos de idade, mas tem apenas 13 anos de contribuição. Como deverá ter 15 anos de tempo de contribuição, ela terá que contribuir por mais 2 anos, não podendo adiantar o recolhimento desses 24 meses de contribuição que faltam. É mês a mês. Tem que ser feito assim, não pode ser feito de outro jeito, tá? Mês a mês, não esqueçam isso. Bom, o INSS, ele falou que seriam analisados mais rapidamente os benefícios. E aí, está acontecendo isso? Bom, com essa pandemia de coronavírus e a determinação de colocar funcionários em home office, o INSS espera que a fila de benefícios seja destravada. A meta é que entre agosto e outubro, o estoque de milhões de pedidos de benefício seja zerado. O motivo é que, com as agências fechadas, os servidores estão se dedicando ao trabalho interno, pois não há necessidade de atender o público. Lógico, enquanto você atende o público, você não está analisando o processo. A partir do momento que você não tem público para atender, você vai muito mais rápido a análise de processo. Bom, só que por outro lado, a gente verifica o quê? Que as aposentadorias especiais estão paradas. O que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela que a pessoa trabalha em hospital, então tem direito a uma contagem especial. Por quê? Ah, mas ela é recepcionista. Gente, com coronavírus, a recepcionista tá cheia de recepcionista do hospital que tá com coronavírus. Ah, a pessoa trabalha no administrativo, pega coronavírus, tá no ar. E aí? Não tem direito à contagem especial? Agora, mais do que nunca, ficou fácil provar que a pessoa que trabalha com saúde, ela tem direito a uma contagem especial. Olha a pandemia que nós estamos enfrentando. Eles estão na linha de frente. Desde da faxineira do hospital, todos eles têm direito à contagem especial. E não são só eles, são pessoas que trabalham, né, com ruído, um ruído muito acima de 85 decibéis, elas também têm direito à contagem especial. Então, essas aposentadorias especiais, elas estão paradas. Por quê? Porque as regras dos benefícios especiais foram modificadas com a reforma da Previdência, que passou a valer em 13 de novembro de 2019. Então, para que as análises dos pedidos sejam feitas, o sistema precisa ser modificado, como já ocorreu com outros benefícios alterados na reforma. Então, no caso das aposentadorias especiais, os sistemas ainda estão em adaptação, por isso as liberações seguem paradas, tá? Então, é isso que está acontecendo. Bom, uma outra questão. O que o segurado deve fazer se ele perder a carteira de trabalho ou possuir algum vínculo empregatício que não conste no CNIS?
Bom, esse segurado ele pode solicitar a inclusão ou exclusão ou a correção de dados do CNIS com a apresentação de documentos que comprovem os fatos. Então, comprovações do vínculo empregatício. Ele consegue comprovar com a carteira de trabalho, se ele perdeu. Então, ele consegue provar com original ou cópia autenticada da ficha de registro de funcionários, no qual constem o referido registro do trabalhador, acompanhado de declaração fornecida pela empresa devidamente assinada e identificada pelo seu responsável, contrato individual de trabalho, a rescisão contratual, o FGTS, carimbado e assinado, folha a folha pelo servidor da Caixa. Às vezes eu peço isso, a pessoa vai na Caixa e volta. Doutora, mas... Ou liga da Caixa. Doutora, a senhora tem certeza que é isso que a senhora quer? Tenho certeza. Não, mas a pessoa aqui tá brava, tá falando que não vai dar. Tá, mas você fala que é pro INSS, que se ele não fizer, o INSS não vai aceitar. E o senhor precisa comprovar dessa maneira. Ai, doutora, mas eu vou apanhar. Não, tudo bem, mas fala que... Às vezes eu mando meu cartão, já peço no cartão pra pessoa falar, ó, advogada, não sei... Briga com a advogada, liga lá, xinga a advogada. Eu não tenho nada a ver com isso, foi a advogada que mandou. Então, é o seguinte, cuidem do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Entrem no INSS, verifique como é que está o CNIS. Muitas vezes o patrão não paga, você ficou anos trabalhando naquela empresa, principalmente lá atrás, que era mais difícil de identificar. Então, sempre que a gente faz alguma coisa com o tempo, a gente tem mais chances de arrumar antes de dar o período da sua aposentadoria e assim você não ser prejudicado. Então, é bom ver o CNIS, se está tudo direitinho no CNIS, se não tem nada errado, se os salários de contribuição estão corretos, se o seu patrão pagou, se constam todos os vínculos empregatícios. Muitas vezes consta lá, a fulana trabalhou na empresa XPTO, só que a data de entrada na empresa, a data de trabalho é anterior à data de abertura da empresa, ou seja, você vai ter que pegar o contrato social, você vai ter que levar a carteira de trabalho, vai ter que arrumar, vai demorar, porque não é que eu entro hoje e amanhã já está pronto. Eles vão analisar. Então, toda análise leva um certo tempo. Não é bom deixar para a última hora. Se bem que a gente fala, nós brasileiros gostamos de deixar tudo para a última hora. Mas quando se trata de aposentadoria, o tempo que você perde, o tempo que você deixa para fazer tudo para a última hora é dinheiro que sai do seu bolso, é dinheiro que você perde quando você poderia já estar recebendo tranquilamente. Bom, essas são as minhas dicas de hoje, respondi algumas dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.